Olá, esse é o programa Memória da Odontologia Potiguar, que visa resgatar um pouco da vida acadêmica e profissional do cirurgião e dentista do Rio Grande do Norte. Estamos aqui com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Imar Lopes, e o Dr. Givaldo, que foi, juntamente com o Dr. Lenilson Carvalho, que teve a ideia de levar ao Conselho a proposta desse programa. Dr. Givaldo, a importância de resgatar essa memória. Olha, a preocupação nossa, minha e do Dr. Lenilson, é exatamente resgatar um pouco da história da odontologia do Rio Grande do Norte, que é uma história muito bonita, em função de alguns colegas terem dedicado a sua vida à odontologia. Nós somos hoje no Brasil uma das melhores odontologias. Nós temos um estado onde a odontologia se desenvolveu muito. Isso vem exatamente em função de um grupo de colegas que dedicaram a sua vida à nossa profissão. Pensando nisso, isso não pode ficar sem conhecimento principalmente da sociedade e dos colegas cirurgiões e dentistas. Pensando nisso, solicitamos do Conselho, na pessoa do Dr. Imar. Como foi esse primeiro contato? O primeiro contato para montar essa história, contar a história da odontologia do Rio Grande do Norte. E, doutor Imar, parece que todo o Conselho, quando recebeu essa proposta, vamos fazer, né? Os conselheiros, seus pares. É importante que a gente faça um preâmbulo, essa ideia que o Dr. Givaldo e o Dr. Lenilson tem em comum, ela já data de algum tempo, né? E coube a nós, nessa nossa gestão, já desde que assumimos a primeira vez, transformar essa ideia na prática. Em realidade agora. Para evitar exatamente que se caia, né, no grande chavão popular de que o brasileiro tem memória curta. Né? E a gente sabe que uma das riquezas de uma nação, de um povo, é o resgate de sua memória. E a nossa profissão, como disse Givaldo, ela tem uma importância muito grande e se confunde a história da odontologia no Estado com a história da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? A criação, a fundação da universidade, a criação da Faculdade de Odontologia, que foi, por coincidência, Givaldo deve discorrer sobre isso, foi antes da criação da universidade, ou seja, a Faculdade de Odontologia foi criada pela primeira vez na década de 1920. E a universidade ela só se tornou federal no início da década de 60, final dos anos 50 e início dos anos 60. Então, é uma responsabilidade muito grande que as entidades de classe têm com a história da nossa profissão. Né? Porque se não fica na ideia, né, o tempo passa, já perdemos recentemente um grande nome da odontologia desse estado, chamou-se Dr. Clemente Galvão Neto, fundador do Conselho Regional, cofundador da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal. E se a gente não tornar isso realidade, não trazer o discurso para a prática, a gente vai deixar que essa ideia corra pelo ralo. E é importante ressaltar que as próprias gerações que estão saindo da universidade muitas vezes não têm noção do que essas pessoas que os antecederam fizeram para essa odontologia, porque muitas vezes parece que os jovens acham que eles estão começando agora, né? E esquece dessa... E, doutor Givaldo, foi difícil esse entendimento de saber como é que seria o programa, como é que ficou quanto tempo o senhor imaginou, preparou, pensou? Realmente não foi muito difícil, porque nós fizemos um levantamento mais ou menos completo de toda a história. Então, depois desse levantamento, nós chegamos à conclusão que isso poderia se transformar ou num programa desse tipo que nós estamos realizando hoje, ou num livro que, por sinal, o Dr. Rubens Azevedo está pensando em aproveitar esse material para escrever. Com relação à história da odontologia, nós temos alguns fatos que eu vou relatar aqui rapidamente, que são fundamentais na nossa história. Por exemplo, o primeiro anúncio de um dentista no Rio Grande do Norte foi feito em 1886, 87. Isso foi descoberto por um colega pesquisador, um amigo nosso, chamado Antônio Luiz, que descobriu essa notícia exatamente num jornal pesquisando no Instituto Histórico. Quer dizer, essa é a primeira notícia de Era um dentista prático, evidentemente ele não era formado, que oferecia pelos jornais a sua prática odontológica, inclusive com preços.
que hoje seria condenado pelo Conselho. Pelo Código de Ética. Depois veio os primeiros dentistas formados, que chegaram em Natal em 1910. Vieram da onde esses dentistas? Olha, um é o pai de Clemente Galvão Neto, era norte-riograndense. Mas estudou fora. Estudou no Rio de Janeiro, ambos estudaram no Rio de Janeiro. E o outro era o pai de José Cavalcante de Melo. Ambos, ninguém sabe dos dois qual o que foi que começou a trabalhar primeiro no Rio Grande do Norte, porque eles chegaram praticamente na mesma época e na mesma época começaram a trabalhar. A partir daí, nós temos a criação da Associação Odontológica do Rio Grande do Norte, depois a ABO, 27 de setembro de 1930, e em 49, criada, 47, 48, 49, foi criada a Faculdade de Odontologia. Foi recriada, porque ela tinha sido criada, tinha fracassado em 1924 e logo depois foi um êxito, foi criada, e a primeira turma é de 1951. E depois a gente pode lembrar também que foi criado depois o Conselho. Aí vem todo depois vem as outras entidades. Aí vem as outras entidades. Academia. Para não prolongar muito. Academia também. Aí vem, a partir daí vem o Conselho de 67, o Sindicato em 74, a Academia em 89 e agora... O Sindicato de 77. 77, né? E aí vem todas as outras entidades. Mas o básico está aí. E o senhor citou o doutor Clemente, que faleceu. E ele fez um trabalho muito importante lá, que foi o museu, que muitas vezes as pessoas nem conhecem que existe um museu da odontologia. Eu diria a você, falando sobre Clemente Galvão Neto, que ele foi um dos maiores dentistas do Brasil. Primeiro porque era um excelente clínico, foi titular de cirurgia e era um excelente protesista. Depois ele se envolveu na criação do Conselho. Foi o primeiro presidente. Primeiro presidente do Conselho. Depois Clemente participou na cirurgia. Clemente foi presidente da ABO, da Associação Brasileira de Odontologia. Foi ele que elaborou o projeto da velha sede da ABO, porque hoje nós temos uma sede majestosa, mas aquela sede antiga foi exatamente na gestão Odilon Clemente. Odilon comprou o terreno e Clemente organizou a sede. Então ele foi um gigante da odontologia, foi um que dedicou a vida à odontologia. E no final ele guardou todos os pertences do seu pai e juntou equipamentos de todo o Brasil e criou, na realidade, aquele que pode ser considerado o melhor museu de odontologia do Brasil. Ou um dos melhores. Tem um paralelo com ele em Minas Gerais, mas esses são os dois melhores. Inclusive, tem uma história que eu vou contar, até por curiosidade. O Museu de Odontologia do Rio Grande do Norte tem uma peça que é exclusiva, nenhum museu do mundo tem, que é uma dentadura feita por um artesão aqui de Santa Cruz, do Inharé, a partir de uma bola de bilhar. Ele cortou a bola de bilhar, esculpiu a dentadura e usava a dentadura. E foi convencido a entregar aquela peça por duas peças novas, feita por um famoso cirurgião dentista aqui, chamado Solon Galvão Filho. Que era irmão de Clemente. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre a vida do Dr. Givaldo. Estamos de volta aqui com o segundo bloco e vamos falar um pouco da vida do Dr. Givaldo. E o presidente do Conselho tem algumas histórias para relembrar, porque ambos frequentaram a mesma residência universitária. Na verdade, não foi a mesma residência universitária, foi a Casa do Estudante. A Casa do Estudante. A questão é interessante, porque eu admiro muito as pessoas que idealizam e que cobram a realização das ideias. E Dr. Givaldo sempre foi uma pessoa de muito respeito na odontologia do Rio Grande do Norte. Quando nós assumimos o Conselho em 2006, foi uma das pessoas que participou efetivamente, não só
do processo eleitoral, como da nossa gestão. Né? Ele participou de todas as gestões desde que assumimos até agora. Estamos na terceira e desde que assumimos que nós começamos a discutir essa ideia, né, desse projeto. Ele já falava comigo naquela época, em 2006, que era preciso que alguém tomasse a frente e fizesse sair do papel esse projeto, de resgatar a memória da profissão. E eu, como historiador, né, minha outra formação, me senti numa responsabilidade maior do que os demais. E, na verdade, quando se idealizou um projeto piloto para que se iniciasse esse programa, eu imaginava uma espécie de homenagem a Givaldo, né, que tem sido uma das pessoas que mais contribui, né, com as realizações que se tem feito nos últimos anos no Sistema Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte. Vários e vários projetos, ideias dele, já foram colocados em prática. Citar como exemplo o Sarau, o Lítero Musical, que é coordenado pelo Dr. Rubens Barros de Azevedo, que foi, com toda certeza, incrementado já 2 anos seguidos. Um deles sobre a música popular brasileira, que é um tema que foge completamente da odontologia, e esse era o nosso objetivo. Ele me dizia que sonhava com um conselho mais romântico, que saísse da clausura das leis, das legislações, e se abrisse para a sociedade como sua principal função. E ele começou exatamente nesses projetos. O projeto da música popular brasileira, em seguida a história, e aí eu participei diretamente com o projeto da Intentona Comunista, enfim, temas que nós tirássemos do tecnicismo. E eu pedi para que esse bloco iniciasse comigo, exatamente para lhe render essa homenagem, Valdo. Em nome e como representante da odontologia do Rio Grande do Norte, eu tenho uma felicidade muito grande de ter tido você do meu lado, e digo sem sombra de dúvidas que sem a sua presença a gente não teria desenvolvido ações, principalmente nesse sonho que você tinha e que a gente conseguiu transformar em realidade. Tirar o romantismo do sonho e colocá-lo no campo do real. E em relação às histórias se tornarem comum, né, eu aí vou deixar que ele fale sobre isso, mas eu acho que as nossas histórias em Natal, ambos não somos de Natal, Givaldo é do interior de Pernambuco, eu sou do interior aqui do Rio Grande do Norte, mas tivemos uma história muito parecida, né? Viemos de famílias pobres, né, e viemos morar inicialmente na Casa do Estudante do Rio Grande do Norte, tenho certeza que muita gente que vai nos ouvir conhece. E daí para frente, as nossas histórias têm de vez em quando se tornado perpendicular. Doutor Givaldo, Bem, antes, só lembrando que o seu nome é hoje o nome da biblioteca do Conselho Regional, exato, em homenagem pela sua sensibilidade, pelo seu interesse cultural. Como é que foi que o menino Givaldo teve o sonho de ser dentista? Olha, o sonho de ser dentista, ele surgiu praticamente por acaso. Antes de contar essa história, eu queria agradecer as palavras do professor Ibar, e dizendo que nessas palavras tem muito de amizade, embora eu tenha que me sensibilizar com o que ele acabou de dizer. Me agradou muito, eu agradeço profundamente. Mas eu diria que minha possibilidade de ser dentista, ela foi quase por acaso. Meu pai, que era um homem muito pobre, era barbeiro no interior de Pernambuco, na cidade de Lagoa dos Gatos, ele dizia assim: olha, nós não somos ricos, eu não posso botar vocês para estudar, e quem não estuda tem que ter um ofício, tem que ter uma profissão. E aí ele procurou me ensinar a profissão dele, barbeiro. Juntou lá, arranjou um rapaz para eu fazer um corte de cabelo e eu fracassei redondamente. A odontologia agradece. E aí ele disse: olha, barbeiro não dá para você, mas tem que arranjar uma profissão. E aí falou com o Zé Veras Camelo, um velho amigo meu, hoje está em São Paulo, para me ensinar alfaiataria, ser alfaiate. E aí eu levei uma furada no dedo e essa era quem não quis, não, essa não dá. E nesse intervalo, Nelson João Silva, que é uma grande figura da odontologia
do Brasil e do Rio Grande do Norte, veio para Natal para trabalhar com Clemente e Solon, como proteto, que ele era proteto. Em que ano o senhor chegou em Natal? Isso, eu cheguei em 55. Aí Nelson vindo para cá, surgiu uma chance lá, um dentista prático chamado Agenor Vieira. E meu pai falou com ele, e aí eu comecei na odontologia trabalhando com prático em Lagoa dos Gatos. Aí me dei muito bem, gostei e continuei. Quando veio para Natal? Cheguei em 55, 9 de abril de 1955, eu estava em Natal, uma sexta-feira da Paixão. E veio trabalhar com prótese? Eu vim trabalhar exatamente no Laboratório Galvão, trazido pelo triunvirato, que eu acho que é do maior, do altíssimo nível em prótese. Eu vim a convite de Nelson João Silva, meu conterrâneo, Luiz Carlos Abbott Galvão, que era o dono do Laboratório Galvão, e Clemente Galvão Neto, que foram me buscar na cidade de Lagoa dos Gatos, Pernambuco. Foi essa minha vinda para Natal e meu início na odontologia. A faculdade, quando é que o senhor falou, vou fazer uma faculdade? Aí eu comecei a trabalhar naturalmente com uma certa dificuldade, porque eu não tinha feito nem o primário, eu tinha terminado o primário, não tinha continuado para fazer o ginásio. Cheguei em Natal com 19 anos, aí fui fazer o admissão, que naquela época era comum. Fiz o admissão, fiz o básico e o técnico, e aí fiz o vestibular para odontologia. Porque eu fiz a opção por odontologia aí, porque eu já trabalhava em prótese, e foi um caminho natural. No terceiro bloco, ele vai falar um pouco mais da vida acadêmica do Dr. Givaldo, e vamos também falar um pouquinho mais das mudanças que aconteceram na odontologia, principalmente nessa questão de prótese. Estamos de volta com a Memória da Odontologia Potiguar, entrevistando aqui o Dr. Givaldo e conosco o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Emar Lopes. Então, Givaldo, a gente estava indo para início da universidade, para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1967. O senhor lembra dessa data? Exatamente 1964, quando eu fiz o vestibular e concluí em 67. Concluí em 67. 67 eu concluí meu curso. Na realidade, foi um curso feito com uma certa dificuldade, porque eu trabalhava e estudava. Então, eu trabalhava à tarde, ia à universidade pela manhã e à noite eu estudava. Fui muito feliz, porque na realidade as dificuldades eram grandes, eu era muito pobre. E eu participei de um vestibular que eu gostaria de prestar uma homenagem a um homem que foi ministro da Educação do Brasil, Dr. Júlio Sambaqui. Em 1964, o Dr. João Goulart nomeou o professor Júlio Sambaqui como ministro da Educação. E o primeiro ato dele foi duplicar o número de vagas na universidade. E aí foi minha salvação, porque eu passei, na época, a universidade absorvia 30 alunos só. Eu passei em 34º lugar. E veio o decreto e aí eu pude me salvar. Então eu agradeço a João Goulart e ao professor Júlio Sambaqui. Esse decreto do professor Júlio terminou contribuindo para a queda de João Goulart. Nessa época não tinha vestibular, não tinha cursinho, né? Você não se preparava... tinha, já tinha o cursinho do famoso Herculano, que a gente se preparava em Química, Física e Biologia, como hoje. Só que menos, né? Não tinha a expressão que tem hoje os cursos, né? Então, continuei, terminei meu curso de odontologia em 67 e recebi um convite do professor Rosalvo Pinheiro Galvão para ser monitor de prótese, porque eu era proteto, tinha muita prática, e o doutor Rosalvo conhecia meu trabalho e imediatamente me convidou para ser monitor de prótese. Eu fui trabalhar ao lado de Solon Galvão Filho, um homem com o qual eu aprendi muito, não apenas odontologia, porque Solon era uma cultura geral gigantesca e fazia questão de repassar essa cultura para os seus alunos, no caso. No meu caso, como monitor, eu bebi nessa fonte. Qual a melhor lembrança que o senhor tem da época de universitário?
Olha, a lembrança do próprio convívio, né? A nossa turma era uma turma extremamente alegre, fizemos uma revolução na odontologia, criamos no departamento, no diretório acadêmico, compramos equipamento de som, tínhamos festa, quer dizer, foi uma alegria total. E então, lembra alguns colegas da sua época, da faculdade? Então, eu não gostaria, eu vou lembrar alguns, mas homenageando a todos, né? Porque são tantos que se eu for citar alguns, pode fazer uma certa injustiça. Mas me relacionava muito bem com Grindelia, com Eneida, com o Luiz Vasconcelos Leite, com os quais nós tivemos divergências políticas nessa época, com o William Saraiva, que hoje está nos Estados Unidos, Moreira e muitos outros colegas. São Múcio, que foi um brilhante orador, foi o orador da nossa turma. Eu chamava para homenageá-lo de Cícero, o grande orador da antiguidade. Né? Então foi uma coisa fantástica. É um dos momentos mais felizes do estudante, exatamente a universidade. É verdade. Eymar, você que também frequentou a Universidade Federal, você também foi um aluno da Federal aqui e se formou em que ano? Formei em 89. 89. Quais as diferenças que você poderia bater um bate-bola da época de... Você é um pouco mais contemporâneo, né? E o doutor Givaldo... Na verdade foram 20 anos em média. Você concluiu em 67, eu concluí em 89. 89. A diferença tem uma base fundamental, que foi o momento político do país, né? Givaldo concluiu num momento terrível, né? Onde a velha ditadura militar imperava. E aí talvez a geração de Givaldo, e até chegar a minha geração, e aí falando em universidade, não só no curso de odontologia, mas foi a geração do tolhimento. Não é verdade, Givaldo? Sem dúvida. A minha geração foi a geração da redemocratização, foi a geração abertura das universidades. Foi a geração que teve coragem de falar. Eu entrei na universidade, para você ter uma ideia, no momento em que a reitoria foi invadida pelos estudantes. Olha que coisa. Inverteu. Inverteu. Você vê como é que a coisa é dinâmica. Eu entrei na universidade em 1984, você entrou em 64, eu entrei em 84. Você entrou no golpe militar, eu entrei exatamente de quando houve a eleição do colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves, presidente da República. Então foi a geração que pôde falar, né? Mesmo sem poder, mas falou, né? Já estava no final. E eu acho que essa diferença ela é fundamental, é uma base fundamental, não só na questão política, como na própria questão estrutural da universidade. Eu falava aqui em off, agora há pouco, para Edivaldo, que o momento que eu entrei na universidade, nós pegamos uma universidade estruturalmente em uma dificuldade muito grande, né? Eu acho que se compararmos o período de vida das universidades públicas no país, talvez foram os dois momentos estruturalmente piores. Foi esse momento pós-ditadura e o momento FHC, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que houve essa grande diferença, foi do aspecto político que vivia o país. Mas em relação, só para concluir, a própria universidade em si, a faculdade de odontologia, na questão qualitativa, mudou pouca coisa. Porque a faculdade de odontologia ela tem se mantido num patamar muito bom, né? Muito embora a estrutura dificultava muita coisa. A tecnologia que melhorou. Givaldo, e professores? Sempre na nossa vida acadêmica alguém se destaca, alguém que fica mais próximo do aluno. Quais os professores que o senhor lembra e diz, não, essas pessoas foram importantes na minha formação? Foi muito importante na minha formação e na formação de todos os colegas daquela época, o professor Zé Nunes Cabral, de Carvalho, porque era um anatomista profundamente rigoroso, conhecedor profundo da matéria. Diziam até que ele sabia os 4 tomos de Testi, era um livro dessa grossura de anatomia, e ele sabia tudo. E ele era muito rigoroso. Então isso, o rigor, nos ajudou a aprender um pouco de anatomia. Né? Fora disso, a disciplina de Clemente Galvão Neto, que era organizadíssima de cirurgia, Solon Galvão Filho, que foi um homem de uma visão odontológica profunda, ele esteve nos Estados Unidos, ele foi à Suécia e viu lá fora
os avanços da odontologia e trouxe uma disciplina que ele chamou de Ignatofisiologia Clínica. E aí está a revolução. No próximo bloco a gente vai falar um pouco desse avanço na odontologia. Estamos de volta aqui no Memória da Odontologia Potiguar, no último bloco, conversando aqui com o Dr. Givaldo, nosso primeiro entrevistado, e essa memória é uma homenagem também ao criador da proposta, juntamente com o Dr. Lenilson Carvalho. São os dois cirurgiões dentistas que levaram até o Conselho esse programa que nós estamos tornando realidade, juntamente com o apoio do Conselho que encampou essa ideia. Voltando, Dr. Givaldo, bem, esses avanços. Eu quero aproveitar, voltar um pouquinho no tempo, porque Eymar falou da questão política. E isso foi uma coisa muito dramática no Brasil. Só quem viveu pode saber. E o senhor viveu? Quando eu vivi. Quando nós entramos na universidade em 64, dentro da própria universidade, isso é um depoimento que eu estou dando, existia pessoas ligadas ao sistema que vigiavam os alunos. Evidentemente que a gente não pode citar porque não sabia quem era. Era velhaço. Mas, exatamente. Mas era um grupo de pessoas da revolução ou do sistema, vamos chamar do sistema, para não chamar revolução, o golpe, né? Que eram permanentemente municiadores do que estava ocorrendo dentro da universidade. Por quê? O golpe militar ou a revolução, como querem alguns, tinha um medo tremendo dos estudantes, porque os estudantes, quando vão às ruas, já está provado no mundo todo que eles movem, né? E mudam o mundo. Então, com relação ao outro aspecto que você falou... Givaldo, deixa eu só interromper. Tanto é verdade o que você diz, que quem observar os campi universitários do Brasil afora, das universidades federais, que foram construídos pelo governo militar, todos eles têm o mesmo desenho. A exemplo do campus aqui da UFRN. Eles são espalhados para evitar que os estudantes se reunissem. Né? Então, quer dizer, eles tinham realmente um medo muito grande do estudante, principalmente dos estudantes universitários, e dos DCEs, enfim. Era só essa... E esses avanços da odontologia quando o senhor saiu da universidade e agora, que o senhor ainda continua militando? Continuo. Eu fui professor da universidade durante um certo tempo e depois, achando que aquela não era uma carreira, eu era um pouco tímido e não estava nunca muito satisfeito com minhas aulas, resolvi deixar a atividade e fui para a clínica privada. Fiquei na clínica privada. Hoje, graças a Deus, eu me realizei plenamente, porque na minha atividade eu adoro e faço com toda tranquilidade e com muita dedicação. Tenho 3 filhos dentistas que seguiram a minha profissão. Quer dizer, isso me dá uma felicidade muito grande. Com relação... A sua esposa não é da odontologia? Não é ligada As filhas que seguiram? As 3 filhas. Agora, com relação ao avanço, é uma coisa fantástica o que aconteceu com a odontologia. Porque mudou os equipamentos, mudou as técnicas e também os materiais. E aí a odontologia fez uma revolução. Eu vou dar só um exemplo a você. Quando eu entrei em odontologia, o metal que você usava para fazer reabilitação e pequenas coroas e blocos era o ouro. Usar ouro era o máximo, todo mundo usava. E o ouro era realmente um material de altíssimo nível, menos na parte estética. E hoje o ouro está completamente... Você não vê um dentista fazendo uma coroa. Por quê? Porque aí vê os avanços das cerâmicas, vê os avanços das resinas, vê os avanços da cerâmica pura, a prótese digital, onde o computador está ajudando a fazer a prótese. Mas na década de 50 ainda era chique, muitas pessoas tiravam o dente para botar. O doutor Solon uma vez me contou uma história que tinha gente que mandava tirar o dente para botar o ouro. Era, exatamente. Botava né? Coroa, cobria o dente naquilo que a gente chamava coroa estampada. Que era você cobrir o dente com um dente de ouro, né? Dava uma cobertura, uma capinha,
E a pessoa colocava aquela coroa para mostrar que tinha uma coroa de ouro. Então esse avanço que você pede, que a gente fala um pouco, a cirurgia ortognática é um milagre. Você ter um rosto completamente deformado, fazer uma cirurgia odontológica e recuperar, alterar completamente sua face. A ortodontia, quantas pessoas passaram a vida toda com os dentes todos fora do lugar, desarticulado, desajustado, feio. Hoje, os ortodontistas fazem verdadeiros milagres, rearrumando os dentes, dando um sorriso bonito. Todo mundo hoje tem um sorriso bonito. O senhor lembra de alguma história ou pitoresca, de algum cliente seu que saiu depois de uma mudança dessa, uma coisa que ele contou que o sensibilizou? Não, olha, as mudanças são tão sensacionais e tão profundas que tem uma história em Brasília que um colega me contou, que a pessoa foi feito o planejamento mostrando como ela estava, que não estava satisfeita, porque tinha uma projeção da mandíbula muito grande, e foi corrigido, mudou de tal maneira que ela teve que ir ao psiquiatra para poder aceitar aquela nova situação, porque ela não se achava mais ela, vamos dizer assim, dada a mudança que houve. Evidentemente para melhor, mas mexeu com o psicológico, a parte emocional, a autoestima da pessoa. A autoestima, exatamente. Quer dizer, por aí você mede o quanto pode modificar. E se isso é trabalhado pelo dentista de um lado e pelo cirurgião plástico do outro, com complementações em áreas que às vezes a odontologia não atinge, nariz, isso é um verdadeiro milagre, né? Eu já li alguma coisa de prótese que também não deixa de ser uma coisa manual, de uma sensibilidade. O senhor sempre teve essas habilidades? Olha, no meu caso, eu não diria que eu tenho muita habilidade, eu tenho muita força de vontade. Quer dizer, eu tenho uma certa habilidade, eu tenho uma certa habilidade, mas eu acho que a prótese é muito mais suor. É verdade. Você se dedicar, gostar, vibrar. Eu acho que a Eymar concorda comigo. Com certeza. Você às vezes tem uma grande habilidade, mas não gosta daquilo e aí termina não fazendo. Sem falar, por exemplo, você falou nos avanços, aí só inclui implante, né? Exatamente. Os implantes hoje é uma coisa fantástica. Mas a prótese, alguns professores da faculdade na minha época falavam que a especialidade de prótese é um casamento. Exatamente. É um casamento porque você verdadeiramente se casa com o paciente. O cirurgião, ele opera o paciente, 8 dias depois da alta ele vai embora. Né? Mas o protesista não, ele instala uma prótese, seja ela qual for, e o paciente fica sempre, qualquer probleminha ele retorna, ou mesmo se não houver problema ele tem que retornar para fazer a manutenção. Então tem essa característica, né, na história. Eu acho que para a gente finalizar a memória da odontologia de Potiguar, qual o momento especial na sua vida que o senhor guarda na odontologia? Olha, o momento maior da odontologia além que eu da guardo... honra de ter 3 filhas. Minhas filhas, a formatura de minhas filhas, evidentemente que isso marcou profundamente, porque eu não procurei influenciá-las e elas escolheram a profissão. Quer dizer, seguindo meu exemplo, escolheram. Isso é um momento fantástico. Os nomes das meninas? É Cristiane, Cláudia e Simone. Alguma seguiu a Cristiane faz a parte prótese, estética e prótese. Cláudia faz ortodontia e Simone faz endodontia. Mas o momento mágico que eu acho da minha carreira odontológica, eu vi exatamente, porque foi uma mudança de visão. Nós estávamos numa direção e fomos em outra direção. Foi quando Solon chegou com a disciplina de gnatofisiologia clínica. Por quê? Porque até então a prótese era centrada, ou a odontologia era centrada no dente. Com a chegada da gnatofisiologia, a visão foi centrada no sistema e no homem como um todo. Você teria que, para praticar uma odontologia de alto padrão, você conhecer o sistema todo e a pessoa, o homem. Porque, na realidade, quando você está falando de odontologia, você está falando de mastigação, de respiração, de fonação, de deglutição e, sobretudo, de expressão facial, que é exatamente através da face que você mostra a sua alma. Daí a importância dessa visão de Solon, porque Solon, a odontologia ia numa direção e Solon disse, olha, a direção não é essa não, é por aqui. E ele viu isso exatamente na Escandinávia.
Infelizmente o tempo passa rápido quando a gente conversa sobre um tema que as pessoas gostam e principalmente vou pedir agora as suas palavras. Qual é a visão que o senhor tem hoje da odontologia para a gente encerrar essa memória da odontologia potiguar e depois com outros convidados vamos retornar a esse tema. Eu vou me permitir não dizer a visão que eu tenho da odontologia, porque aí eu precisaria de muitos minutos para falar, porque essa visão ela é extremamente ampliada. Mas eu vou encerrar com a essência do projeto, do programa, e aí fazendo minhas palavras de um grande filósofo alemão que chama-se Walter Benjamin, que disse que o verdadeiro historiador, aquele verdadeiro resgate da história, o verdadeiro historiador é aquele que sopra as cinzas do passado e faz resplandecer sobre elas as brasas do presente. E eu acho que é exatamente isso que a gente começa com esse projeto a fazer na odontologia do Rio Grande do Norte. Doutor, as suas minhas últimas palavras seria exatamente... Últimas não, né? Últimas no sentido desse programa. Agradecer a Eymar, porque na realidade esse projeto ele já vinha, era um sonho velho que nós tínhamos de discutir isso, de gravar e isso ficar na memória para que as futuras gerações possam ver o que foi feito pelos que passaram. Eu digo sempre às minhas filhas, que são 3 dentistas, olha, a odontologia do Rio Grande do Norte é uma das melhores do Brasil. E isso não caiu do céu de graça não. Muitos colegas no passado carregaram pedra para a gente atingir o nível que nós atingimos. E em homenagem, para encerrar, eu gostaria de citar aqueles que eu considero os 4 nomes principais da odontologia do Rio Grande do Norte. É evidente que muitos, são inúmeros os que tiveram trabalho, fantásticos, são muitos, mas 4 fizeram os trabalhos principais. Dr. Francisco Ramalho, que saiu do estado de Pernambuco em 1912 para vir morar aqui. Em 1924, ele criou a associação, fundou a Associação Paraibana de Cirurgiões Dentistas e em 1930 criou a ABO. Quer dizer, era um homem que veio lá do interior de Pernambuco para criar uma associação aqui no Rio Grande do Norte que ainda hoje existe e presta um grande serviço. Depois nós tivemos Zé Cavalcante de Melo, paraibano, que terminou no Ceará e veio para o Rio Grande do Norte em 1942. Participou de uma primeira reunião nessa associação e já saiu presidente. E a partir daí dedicou a vida à odontologia. E o 4º nome? E o terceiro nome seria Odilon de Amorim Garcia. Esse foi um gigante. Principalmente no aspecto da criação da Faculdade de Odontologia, na participação na Faculdade de Odontologia, na academia, na ABO, em todos os lugares, ele sempre esteve batalhando e foi o grande responsável pela ida de uma série de jovens do Rio Grande do Norte para estudar em Bauru, em São Paulo, na pós-graduação em Bauru, que era a melhor escola da América Latina. E por último, Clemente Galvão Neto, que foi um gigante que criou a academia e o conselho e a ABO. Não, o conselho e a academia. Pronto, aí eu encerro prestando homenagem, como é um programa histórico, eu encerro enaltecendo essas figuras do passado, todos mortos, infelizmente. Encerramos aqui o programa Memória da Odontologia Potiguar, mas vamos continuar trazendo sempre uma personalidade que tem alguma coisa, tem um histórico, tem uma vida, tem todo uma importância para a odontologia. Então, até o próximo programa. E despedindo aqui do Dr. Givaldo e do presidente do Conselho Regional de Odontologia.